Eu tenho um cliente internacional e ele precisa então comprar a hospedagem. Qual a hospedagem que eu devo indicar para ele comprar? Opa, aqui é Graciela Neves e eu já tive essa dúvida e já tive pessoas que entraram em contato comigo com essa mesma dúvida, porque a gente sabe que algumas hospedagens aqui no Brasil, elas não é porque você vai comprar no Brasil e precisa que o servidor esteja no Brasil. Pelo contrário, você tem que comprar uma hospedagem que tenha um servidor na Europa, tá? É importante que tenha um servidor na Europa ou pelo menos nos Estados Unidos, em algum lugar que seja mais próximo, beleza? Mas a questão é que a maioria das hospedagens aqui no Brasil, elas vão pedir lá no checkout, elas vão pedir que a pessoa tenha um CPF. E a gente sabe que o CPF é o cadastro de pessoas físicas aqui do Brasil. Lá na Europa, por exemplo, ou nos Estados Unidos, não existe CPF, né? Eles têm outros documentos para fazer que identifiquem eles lá como pessoa física, tá? E a maioria das vezes essas hospedagens, elas não têm, na hora de fechar o checkout, eles não têm esses documentos, e aí a pessoa fica pedindo CPF, a pessoa não consegue fechar com a hospedagem. Tá, mas e por que você vai indicar uma hospedagem aqui no Brasil e não uma hospedagem, por exemplo, da Europa? No caso, eu tenho bastante clientes em Portugal, por que então você não indica uma hospedagem em Portugal? Eu não sei se você sabe, mas as coisas em Portugal são extremamente burocráticas, tá? Muito, muito burocráticas mesmo. Eu já tive uma cliente em Portugal especificamente, e para ela pedir para instalar, primeiro que ela não podia me passar os dados da hospedagem, tá? Existe uma certa burocracia para que isso acontecesse. Segundo, que ela não conseguia fazer uma nova instalação. Na verdade, a gente queria que ela migrasse de hospedagem, porque essa hospedagem era muito lenta na época. E não tinha como, porque não tinha como a gente entrar na hospedagem para fazer a instalação do WordPress. Era uma burocracia danada, sabe? Assim, você tem que solicitar tickets, não é nada tão fácil quanto a gente tem aqui no Brasil. Então, se você quer ter problemas e burocracias a rodo, pode então contratar uma hospedagem lá dentro da Europa, dentro de Portugal mesmo, tá? Mas se você quer uma facilidade, então utilize a hospedagem aqui no Brasil, que vai ser muito mais fácil, vai facilitar a tua vida, tá? Então, olha só, como eu disse, algumas hospedagens elas não têm essa possibilidade de mudar o documento. Então, aqui na ServiceCloud, a gente tem essa possibilidade. Então, vamos supor aqui, ó, eu vou vir aqui, ó, em soluções, tá? E aí, a gente pode, por exemplo, Sites Turbo, que é um tipo de hospedagem. Olha só, a gente tem a hospedagem no Canadá e nos Estados Unidos. Até então, a gente não tem uma hospedagem na Europa, mas a gente tem a hospedagem no Canadá e nos Estados Unidos. Então, vamos supor que a gente quer fazer a hospedagem aqui nos Estados Unidos. Então, eu vou pegar esse valor, esse aqui mais em conta. Vou pegar esse aqui mais em conta e vou clicar para fazer para contratar o serviço, tá? E aí, eu vou colocar aqui, ó, vou colocar assim, ó, por exemplo, fabricaclientes.com, e eu vou verificar aqui se está disponível. Ou eu posso também fazer o registro com algum domínio que eu já tenha, tá? Então eu vou adicionar aqui ao carrinho esse domínio, beleza? E vou continuar aqui. Aí aqui ele está constando a hospedagem e o registro, tá? Então aqui, ó, aqui a gente vai trocar aqui de Brasil para o país que é o país do seu cliente. Então vamos supor que eu colocasse aqui, então, sei lá, vou colocar aqui, por exemplo, Grécia. Veja que na hora que eu escolho um país que não é Brasil, a opção aqui de CPF e CNPJ, ela some.
Olha só, vou colocar aqui de novo Brasil. Cadê? Brasil. Aparece então a opção de CPF ou CNPJ. E aí na hora que a gente muda aqui, por exemplo, vou colocar agora Estados Unidos. Deixa eu ver aqui se eu localizo aqui, United States. Aqui, ó. Então a opção de CNPJ ou de CPF ou CNPJ, ela desaparece. Outro ponto importante é que aqui agora o telefone ele fica com o +1, que é dos Estados Unidos, porque vamos supor que continuasse também o +55 e o formato de telefone também de outros países é diferente daqui do Brasil. Veja que nos Estados Unidos são 3, 6, 10 números, né? 3, 6, 10 números, então é diferente do que lá nos Estados Unidos. A única questão é que o pagamento continua em reais, tá? Aqui continua em reais, mas aí o seu cliente poderá pagar em reais e aí ele só vai ter que ter um cartão de crédito internacional, tá? Aqui se eu alterar para USD, vamos ver se vai dar certo. Mas aqui ele está dando um problema realmente. Então, aqui ele vai ter que comprar com pagamento em reais, tá? Então, aí, ele tendo... Deixa eu voltar aqui, ó, para o carrinho. Ele tendo um cartão de crédito... Aqui eu tenho que alterar para BRL e depois voltar aqui para o carrinho. Ele tendo um cartão de crédito internacional, não tem nenhum problema. Ele vai conseguir fazer a compra, beleza? E é só isso, então. A questão toda é alterar o país aqui na forma de pagamento, beleza? Então, se eu, por exemplo, coloco Estônia, aqui, ó, o formato, olha, aqui já são 8 números. Então, aqui já muda o telefone, ok? Então, dessa forma, você consegue fazer uma compra com a ServiceCloud para o seu cliente que mora fora do Brasil. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aqui embaixo, se inscreve no canal. Eu sou Graciela Neves e nos vemos no próximo vídeo.